Fala, minha turma! Como é que estão? Tá todo mundo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Fisioterapia e Carreira. Meu nome é Pablo Calmon, sou fisioterapeuta e um apaixonado por desenvolvimento profissional. E nesse episódio de hoje, especialíssimo, porque teremos duas convidadas muito especiais e falaremos sobre o momento em que a gente forma. E aí, formei, e agora, o que é que a gente faz? Esse podcast ele tem um objetivo principal de entregar conteúdo de valor, de qualidade, dicas para você que é estudante, que é recém-formado e que é fisioterapeuta, que já está aí no mercado de trabalho, mas que quer consumir conteúdo de qualidade, agregar valor ao seu profissionalismo e também expandir a sua consciência para a fisioterapia, entendendo que existe múltiplas possibilidades dentro da profissão. E eu vou apresentar essas convidadas muito especiais que, diferente de todos os outros podcasts, não são ainda referência na fisioterapia, mas são referência no momento em que estão. Temos uma que é estudante de fisioterapia, que é a doutora, já vou chamar de doutora porque aqui a gente profetiza. A doutora Olga Carvalho, que é estudante de fisioterapia, está no 9º semestre e tenho o privilégio de te receber aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Olga. Obrigada por me chamar. Muito legal estar aqui. É uma experiência muito gratificante de conseguir ter mais experiência, não só experiência, mas também me destacar, né? Colocar meu rosto aí à frente para conseguir fazer meu nome. Perfeito. Esse momento é um momento, de fato, de transição da sua carreira, né? Sua carreira começou no primeiro dia de faculdade e já está finalizando essa primeira etapa da sua carreira, que é de ser estudante para fazer a transição para ser uma profissional. E agora temos também uma outra convidada muito especial, que é a doutora Gabriela Magalhães, que já é fisioterapeuta, recém-formada, tem 2 meses só de formada e já está inserida no mercado de trabalho. Olha que maravilha, né? Uma privilegiada. Hoje trabalha em um hospital aqui em Salvador, dá aula em curso técnico e também atende pacientes domiciliares. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela. Muito obrigada pelo convite, é uma honra participar, contribuir com essa iniciativa, né, na perspectiva da fisioterapia e da carreira. Fico muito feliz e aliviada em poder compartilhar um pouco da minha trajetória, desde a graduação até os dias de hoje, com um pouco mais de 2 meses de formada, porque a gente percebe que muito se fala da emoção do primeiro dia da faculdade, mas pouco se fala como é o misto de sentimentos de viver os últimos dias da faculdade, né? É o medo, é a felicidade, é a insegurança e também a gratidão, né? Acima de tudo. Muito obrigada. Perfeito. São 2 realidades diferentes, né? Uma é de uma instituição pública, federal, que outra é de uma instituição particular, mas que vocês têm em comum, de fato, o desejo de crescer e agregar na profissão. Vocês duas, eu já observo que são talentosíssimas, né? A Olga tem uma característica de organização, aprende muito rápido, tudo que ensina. A Gabriela tem uma habilidade incrível de comunicação, que eu, antes de conhecê-la pessoalmente, já admirava essa habilidade, e isso me chama a atenção. Por quê? Nos podcasts a gente está acostumado a chamar referências da fisioterapia, que é muito bacana, que tem muito a nos ensinar. Mas também temos que trazer o estudante, o recém-formado, para o protagonismo da fisioterapia, porque, de fato, estes são os futuros fisioterapeutas, são que lá na frente irão contribuir também e renovar a nossa profissão. Então, é importantíssimo trazermos vocês, né, que está aí na base, como diz, a base vem forte, para o protagonismo da fisioterapia. Eu já quero começar com a doutora Olga. Eu chamo de doutora mesmo, porque para mim já é doutora. E se sinta doutora. Quero trazer para você a seguinte pergunta, Olga. A visão de quem ainda está estudando. Imagino que você passou aí, vai passar por 10 semestres, você está no 9º, falta mais um semestre para formar. Acho que a expectativa aí está bem alta para essa formatura. A família,
né? Às vezes cobra, tem aquela pressão da sociedade, tem a pressão da faculdade, tem a pressão, aquela pressão pessoal, né? Aquela cobrança pessoal de se dar o melhor, de entregar o melhor, de ser o melhor estudante, para que lá na frente você venha colher frutos. É isso que passa na nossa cabeça como estudante. Mas eu queria saber de você, o que é que mais te preocupa quando você pensa hoje em se formar? Minha primeira preocupação é se eu fiz o suficiente, né? Porque é isso, eu tento sempre me esforçar para fazer o máximo, de participar de todas as ligas que me interessam, participar de pesquisa, extensão, tudo para ganhar experiência, estágio, extracurricular, mas chegar a um ponto que, quando eu tô no último, né, na porta para sair, e aí, será que eu fiz o suficiente? Será que eu consegui carregar o meu currículo de uma forma correta, de uma forma de que as pessoas, o mercado de trabalho vai valorizar, né, o que tem ali no meu currículo? E aí, é isso, bate essa segurança de não saber se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, se eu fiz o network correto, né, porque eu sempre fui uma aluna ao longo da minha graduação, que eu não fui muito de ter esse contato direto com os professores. Eu ia atrás, né, de extensões e tal, mas esse contato direto com o professor não tive muito. E hoje eu percebo que o contato direto com o professor é extremamente fundamental, porque é o professor que está ali em contato direto com você, que tem experiência, que tem os contatos, e é ele que vai indicar você. Porque é isso que fisioterapia, eu sinto que é um ciclo muito fechado, sabe? É um ciclo de que é uma propaganda verbal. Quem conhece, chama. Sabe que é bom, então vai chamar. É sempre assim. Então, é isso. Esse medo de não ter feito o suficiente, não chamar atenção, né? De não ter sido destaque suficiente para poder entrar no mercado de trabalho. Perfeito. Eu acredito muito, Olga, em um princípio, né? Eu acredito muito na Bíblia como um manual do ser humano, né? E todo produto, você compra um celular, tem lá o manual dizendo as instruções. E eu considero a Bíblia, até por ser um livro milenar, né? É um livro de antes de Cristo e tem muitos princípios que a gente leva até hoje, né? Então, o princípio da semeadura, né? O que você planta, a natureza é assim, né? Se você planta, você vai colher. Se você plantar limão, vai nascer limão. Se você planta laranja, vai nascer laranja. Não adianta você querer plantar laranja para nascer mamão. Sim. Não adianta. Então, existe um princípio que, se você plantou sementes ao longo aí da sua faculdade, nesse momento em que você está aqui como estudante, você tem algumas possibilidades de fato, já começar a construir a sua carreira. E você fez isso muito bem. Sim. Né? Então, participou de grupos de pesquisa, participou de ligas, você já se posicionou mostrando o que você quer. O que é ruim para o estudante é quando ele chega no 9º semestre, 10º semestre, sem saber qual especialidade ele vai querer. É importante que quanto antes você souber e definir a especialidade que você quer, você vai começar a investir nessa especialidade. Sim. Se você quer trabalhar em hospital, então você entende que no momento da faculdade você vai ter que focar em matérias de cardiorrespiratória, ser monitor de cardiorrespiratória, de UTI, né? Participar de grupos de pesquisas voltados para a área, participar de ligas voltados para a área, mas você tem que ser coerente. Não adianta você querer o hospital, olha só, o plantar limão e querer mamão. Você não adianta querer hospital, mas você só tem curso de ortopedia. Participou de liga de ortopedia, não bate. Tem que ser coerente. E eu acredito que você levou isso muito bem. Né? Então participou de grupo de pesquisas, ligas, isso é fundamental. Sim, sim, sim. E eu queria saber também, né, como é que você enxerga o mercado de trabalho hoje? Você já trouxe um spoiler. Você falou assim, poxa, eu acredito que é muito de contatos, Sim. né? Mas como é que você enxerga o mercado da fisioterapia hoje, você ainda como estudante? Indicações. Totalmente indicações. Hoje eu percebo que a maioria das pessoas com quem eu tenho contato que já está trabalhando, a maioria foi que teve
conheceu alguém que trabalha lá dentro, e aí essa pessoa indicou, sabe? E meu currículo que tá lá no RH há um tempão, entende? Eu sinto que é isso que acontece no mercado de trabalho de fisioterapia. Como eu já falei, né? É um ciclo pequeno. Um professor sabe que você é bom, e por conta disso vai te indicar. Só que é isso, qual a avaliação desse professor pra saber se eu sou boa ou não, entendeu? Uma prova que no dia eu não posso estar bem, não posso estar, sabe, me sentindo bem, e aí por conta disso não fui bem na prova, e é isso que ele vai me avaliar, entende? Enfim, eu sei que existem outros quesitos, né, que ele vai te avaliar ao longo do semestre, ao longo da sua trajetória na fisioterapia, no curso. Mas eu sinto que é isso, o mercado de trabalho é exatamente isso, indicações. E é isso. Pode falar. Não, é isso. Essa sua, talvez, angústia, né? Ou como você enxerga o mercado de trabalho é como a maioria dos estudantes enxergam o mercado de trabalho. É o que passa pra gente, né? É um estereótipo, Perfeito. Posso dizer, mas também é a imagem, né? Perfeito. Que se passa, que a gente, ao menos pelo Instagram, que é o que a gente mais vê, né? Colegas nossos que tinha aquela relação íntima com o professor, e quando a gente vê, ele já tá trabalhando na clínica desse professor. Entendi. Já tá estagiando em tal hospital. Entende? Perfeito. Essa comparação, né, que a gente sempre se faz quando tá no Instagram, e aí vê várias pessoas, nossos colegas atendendo, fazendo isso e aquilo. E a gente fica, meu Deus do céu, não tô fazendo nada. Mas vamos lá, vou te tranquilizar. Sim. O que a gente chama muito de QI, às vezes até de forma pejorativa, né? Entrou por QI. Vou te dizer uma coisa. Eu tenho 13 anos de formado, né? Passei pela fase de estudante. O QI, a gente precisa mudar esse termo para network. Sim. Né? Porque o que é o QI? É contato, é uma rede de contatos. E você ter uma rede de contatos não tem mal nenhum nisso. Você não precisa ser puxa-saco, né? Você não precisa puxa-saco de ninguém, de professor, não é isso. O que eu falo sempre você precisa ser interessante. O que é ser interessante? Você ser exatamente o excelente aluno, fazer o máximo ou além do que se espera de um estudante. O que é que se espera básico de um estudante? Que ele seja um bom aluno, seja educado e passe nas matérias. Isso é o que se espera. Mas o que é que você pode fazer além disso? Exatamente tudo isso que você já está fazendo. Ligas, grupo de pesquisa, monitoria, curso de extensão, cursos fora, participar de comissão organizadora, tudo isso é rede de contatos. E quando você vai, por exemplo, eu vou trazer para a sua realidade, tá? Se você for contratar uma pessoa, se você não tem filho, mas se você tivesse um filho e fosse contratar uma babá, você queria alguém indicado ou alguém que você selecionasse o currículo? Claro, alguém que já conhece, que sabe a capacidade dessa pessoa. Perfeito. Sabe por quê a gente quer alguém indicado? Porque vai além da técnica. Porque a gente quer outras qualidades além da técnica. Porque quando um fisioterapeuta ele se forma, o mínimo que eu espero dele é que ele tenha capacidade de atender os pacientes. Então, pressuponho que todos os fisioterapeutas do mundo, quando pegaram o diploma, estão aptos a atender um paciente. O que é que diferencia esse cara? O que é que diferencia essa fisioterapeuta? Questões de habilidades interpessoais, capacidade de relacionamento, capacidade de resolver problemas, caráter, diversas outras habilidades que não está escrita no currículo. Por isso, a rede de contatos é importante, não para você puxar saco de ninguém, mas sim para você se mostrar quem você é por trás da estudante, por trás da fisioterapeuta, do profissional. Então, a construção dessa rede de contatos ela é fundamental. E precisa se desenvolver essa habilidade. Eu já vi muito... essa sua fala também é interessante. A gente trazer esse esclarecimento. O QI, ele não te coloca no emprego. Ele não te coloca lá dentro. O que é que ele faz? Ele te coloca, ele te dá acesso para você participar de um processo seletivo. Por mais que alguém te indique lá, você pediu a sua prima, uma irmã, alguém que você
confia muito, me indique uma babá para cuidar do meu filho. Uhum. E aí chegou a babá. Por mais que você confie na sua irmã, confie na sua prima, você vai fazer uma entrevista. Vai ver se as qualidades dela, se a disposição dela bate com a sua necessidade. Uhum. Você quer que ela cuide do filho, leve para a escola, enfim. Você vai ter as atividades para ela fazer, mas se ela, por mais que tenha sido indicada, mas se ela também não atende aquelas suas necessidades, você não vai contratar. Então, o QI, aí eu vou mudar o network, a rede de contatos, ela é muito importante para poder te dar acesso. Uhum. Porque tem processos seletivos que você só vai saber se alguém te informar. Já começa por aí. Muitos. E às vezes ele não vai nem indicar para você, não vai nem dar o seu currículo a um coordenador, a um chefe de serviço. Não, ele vai te dizer, Olga, tá tendo um processo seletivo no hospital X. Isso é rede de contatos. Né? Então, é importante essa rede exatamente para você capilarizar o seu alcance dentro da profissão. Está mais conectada, né? Está mais conectada, exatamente. Vou te dar um exemplo da minha vida. Né? Eu estudei, fui muito ativo na época da faculdade e eu já sabia o que eu queria desde o 4º semestre. Então, desde o 4º semestre, eu estava como aluno ouvinte dentro de hospital, não atendia paciente porque não podia, mas eu já estava dentro de hospital. Então, só nesse primeiro contato, no hospital, já conheci diversos profissionais. E dentro daquela minha possibilidade, eu me dedicava bastante, às vezes eu escutava o paciente, foi quando eu aprendi a escutar, a ajudar a posicionar um paciente, coisas simples, né? E a partir do momento em que eu fui ganhando mais segurança, mais habilidade, estive apto a partir do 6º semestre para poder atender de forma supervisionada, eu fui me dedicando ao máximo. E eu já sabia o que eu queria, tá? Fui desenvolvendo habilidades, eu era muito tímido mesmo, a ponto da professora pedir assim, dá um recado ali na sala X, para que eu vou atrasar. Era me matar isso aí. Aí eu abria com muita vergonha e de repente eu decidi ser monitor. De monitor desenvolvi a habilidade de comunicação e hoje sou professor, tenho um podcast e trabalho com a comunicação. Ou seja, de uma fraqueza virou uma oportunidade e a oportunidade virou uma força. E hoje eu trabalho com a comunicação de forma geral, né? E essas habilidades, essa rede de contatos, às vezes, Olga, Gabriela, não é nem com tanta proximidade. É você manter a sua postura correta, que as pessoas, todo mundo está te observando. Desde o porteiro da faculdade, né, até o professor. Sim. E seus colegas. Por sinal, quem me deu a primeira oportunidade de emprego foi uma colega de sala, que nem era minha amiga tão próxima. Ela tinha pessoas muito mais próximas dela. Ou seja, as pessoas te observam. Você está numa vitrine. Observa sua postura, né? Observa sua postura. Tudo que você faz está sendo escaneado por todo mundo. Então, é importante que a gente só quebre esse conceito do QI como algo pejorativo. E crie sua rede de contatos, que é muito importante para você se conectar mais ainda na fisioterapia. Pega essa dica que você não precisa puxar saco de ninguém, não precisa ficar... Enfim, é isso, puxar saco de ninguém não. É você manter a sua postura correta, mas você ter acesso a todos os nichos da fisioterapia. Quanto mais pessoas você tiver conectadas, isso é melhor. Sim. Porque a gente indica pessoas, a gente se conecta com pessoas. A gente indica, muitas vezes, qualidades. Vocês vão ver ao longo da fisioterapia pessoas, colegas, que nem eram tão bons. O cara sentava lá no fundão, eu sentava no fundão também, tá? Mas era mangueado. Aquele cara mais mangueado, aquele cara mais migué. Mas é um cara que se vende muito bem dentro da faculdade. É um cara que fala com todo mundo gosta, é prestativo. No estágio, faz os pacientes rirem, consegue tirar os pacientes da cama, porque às vezes muito o aluno, o estudante ou o profissional muito quadradinho, muito formal, essa formalidade que é boa até certo ponto,
às vezes cria barreiras de conexões. Então, às vezes você vai ver um profissional que ele não é tão bom tecnicamente, mas ele se destaca na profissão porque ele tem outras habilidades que vão além da técnica. Isso eu não estou dizendo que a técnica não é importante. Não. Pelo contrário. Sim. É importantíssima, você precisa ter habilidades para atender seu paciente. Questão da inteligência emocional, né? Você saber Também. lidar. Uhum. Também. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, se as pessoas têm Trabalhar opiniões em equipe. contrárias, trabalhar em equipe, tudo isso você vai precisar. Você vai ter pessoas que vão discordar de você lá no plantão. Se você se desequilibra, se exalta, você fica mal vista. Então, entenda, a rede de contatos vai muito mais além disso. Existe a rede de contatos positiva e rede de contatos negativa. No empreendedorismo tem isso. Tem os detratores e tem os promotores. Promotores são os clientes que vão te indicar para outros. E os detratores que vão falar mal de você para outros. Então, se veja como um produto. É uma dica aí para você que é recém-formado. Se veja como um produto. Você precisa se vender. Você precisa ser um produto de qualidade, desejado pelo mercado e que as pessoas queiram comprar, quiseram pagar para ter você. Então, existem bases a serem construídas dentro da fisioterapia ainda como estudante. Então, muito bom a sua fala, porque ficou muito claro que esse é o sentimento, de fato, de muitos estudantes. E aí é importante que a gente esclareça. Gabriela passou também por essa fase, né? Tá recente, né, Gabriela? 2 meses. Tá muito recente. Essa questão mesmo que vocês falaram sobre puxar saco, ficar em cima do professor. Eu sempre repreendi isso e eu conversava com os professores, minha angústia de não conseguir fazer isso. Até que um grande professor falou, é diferente você se posicionar, de postura, vestimenta. É diferente de você puxar saco e fazer, ter a intimidade com o professor, que eu falei, completamente diferente. Então, quando eu entendi isso, uma chave vira na minha vida e eu consigo me posicionar, eu consigo ser proativa, eu consigo, de alguma forma, ter iniciativa também. Sabe, durante a minha graduação, para além de aprender técnicas e termos, foi necessário aprender a criar conexões. Né? Eu consegui entender isso no meio da profissão, no meio da graduação, isso foi importante. Então, isso me envolveu comportamento, postura, como eu falei, vestimenta também, que a gente acaba demorando para entender. Sim. Iniciativa, como pedir para acompanhar um professor no atendimento, como prestar um atendimento voluntário por algum momento, sem receber nada. E isso marca muito a sua trajetória durante a sua formação. Perfeito. Isso é importante. Aí mais dicas, né? Para você que é estudante, que está recém-formado, vai ter um momento em que, se você se destaca, né, vai começar as pessoas te solicitarem para, por exemplo, fazer trabalhos voluntários. Então, Olga, tem como você dar uma aula sobre avaliação respiratória? Você participou do grupo de pesquisa da Liga, você sabe fazer essa avaliação, tem como dar essa aula para mim? Opa, esse é um momento de você dizer sim, mesmo com insegurança. São oportunidades disfarçadas de exploração. Você vai ouvir muito isso. Vai trabalhar de graça? Você vai ouvir muito isso. Vai trabalhar de graça? O professor está lá cheio de dinheiro e chamando você para poder dar essa aula. O professor está querendo dar migué. Entenda isso como oportunidade. Muitas vezes, a oportunidade que é dada hoje, você vai colher lá na frente. Eu colhi um fruto de dar aulas gratuitas, porque eu entendia que aquilo eu poderia treinar minha habilidade. A partir do momento que você está lá na frente do palco, você é visto como uma referência, mesmo que não seja, mas você é visto como referência. Você trabalha a sua comunicação, trabalha pensamento rápido e você se põe numa posição de holofotes. Todo mundo está olhando para você. Sim. Hoje tem seguidores, né? As pessoas vão começar a te seguir, vão começar a ouvir o que você fala. Se você consegue prender a atenção das pessoas, a atenção é um ativo muito nobre. Se você consegue prender a atenção, isso é fantástico. Porque as pessoas começam a te olhar e olham além daquela fisioterapeuta. Elas vão olhar por trás de você. O que é que Olga faz? O que é que Gabriela faz?
é torcedora do Bahia, isso conecta. Né? A Olga também é torcedora do Bahia, isso conecta. Sim. São coisas que vão além. Então, é importante que a gente não dispense oportunidades, que às vezes são disfarçadas de exploração, de trabalho gratuito, e são oportunidades. Eu falei que hoje eu estou colhendo um fruto, eu dei aula, hoje eu posso falar, né? Dei muita aula para 2 professores que estou muito carinho, vou falar o nome deles aqui, professor Fleury Neto, professor Yuri Taparelli, professora Mônica Lajana, que aqui da Bahia todo mundo conhece, talvez de fora vocês não conheçam, mas são referências na fisioterapia e que eu tenho muita gratidão. E já dei muita aula, que eu entendia que não era uma exploração, eram oportunidades que eles me davam e eu aproveitei aquela oportunidade. E olha que interessante, 13 anos depois, hoje eu coordeno uma pós-graduação que o professor Yuri Taparelli, que é diretor da pós-graduação Farese, me chamou para poder fazer parte dessa pós-graduação. Ou seja, uma semente plantada lá ainda quando estudante foi dar frutos agora. Não precisei puxar saco de ninguém. A gente pouco tinha contato ao longo desses 13 anos, se comunicava, mas pouco tinha contato. Mas algo fez ele lembrar de mim 13 anos depois. E o que é que fez ele lembrar? Aquela semente plantada. Então, por isso que eu falo, a lei da semeadura. Se você plantou, você vai colher, não tem para onde correr. Por mais que dê insegurança. Não sei como é que vai ser, mas se você plantou, você vai colher, tenha certeza disso. Doutora Gabriela, quero que você me traga informações privilegiadas desse momento da formatura que é tão esperado por todo mundo. A Olga vai passar por isso. Então, Pablo, na verdade, a formatura, ela foi só um passo a mais de tudo que eu construí durante a minha formação, né? Como eu disse, isso vai além de técnicas, além de termos técnicos, a gente agrega também de forma, criando conexões, e aí tem os projetos de pesquisa, né, que a gente participa, a Liga, por exemplo, que mudou muito, assim, a minha imagem para os profissionais da área, foi quando eu participei de uma Liga, eu era coordenadora de eventos, então eu realizei um simpósio da Liga, onde eu tive contato com referências da área para dar palestras no simpósio, então gente de Goiânia, professores muito bem referenciados, e outros professores também aqui de Salvador, que a gente valorizou muito isso, para dar esse simpósio, e isso me destacou de alguma forma. Além de networking em congressos, que é importantíssimo você se posicionar, né, ter uma postura, vestimenta. Ainda na faculdade eu fiz um planejamento de carreira que eu botei lá que eu queria conquistar as minhas prioridades e os possíveis caminhos. E isso facilitou muito o pós. Então, aí eu chego agora no pós, né? Quando eu finalizo os estágios, que vem o momento da formatura. Esse momento eu ainda nem tenho a colação de grau, que a gente fica um mês mais ou menos, e nem sou estudante, então nem mando da faculdade. Então, não sou fisioterapeuta e nem estudante ainda da graduação. Fica um mês de férias. É o momento que a gente fica, ufa, descansa um pouquinho. Só que aí chega a formatura. Aquela emoção, aquela felicidade, nossa, realizando um sonho, que foi tempo e recurso investido. Perfeito. Nesse momento começa a vir o medo, né? A insegurança, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me inserir no mercado de trabalho. Então, assim, aí as pessoas falam, mas Gabriela, esse é o planejamento que você fez durante a sua graduação? Todos eles demandam tempo. Eu pensei em uma pós-graduação, pensei numa residência, que é uma pós também. Sim. Pensei no projeto de mestrado também. Todos eles eu preciso esperar. Perfeito. Enquanto eu espero, eu vejo no Instagram colegas postando o último atendimento do dia. Aí a gente começa a se comparar, não tem como. Não tem como. E eu fiquei um mês numa ociosa, assim, preocupada. O que eu vou fazer? Não vou conseguir, eu sou incapaz. E vinha muita coisa na minha cabeça, sabe? Mas só que de fato eu não estava ociosa, porque já tinha entrado na pós, já estava estudando para residência no início do ano. E já tinha começado o projeto de mestrado. Só que na minha cabeça eu estava ansiosa porque eu não trabalhava. Entendi. Porque eu não atendia pacientes, porque eu não estava no mercado de trabalho. Então passa muito por isso. Perfeito. Por essa linha. Perfeito. O interessante de você passar por esse momento é viver cada momento. O que é ansiedade? É você esperar por algo, né, que aquela ansiedade, aquele medo, insegurança do que está por vir.
Olha que interessante, eu gosto novamente de trazer alguns princípios milenares para o nosso tema. A gente fala muito de fé, né? Falando de religião, Sim, de fé, sim. né? O que é fé? Fé é certeza. Fé é convicção de fatos que se esperam. Olha só que interessante. E aí tem uma passagem que fala sobre a gente não andar ansioso, né? Não andeis ansiosos, porque ansiedade é o contrário de fé. Ansiedade é insegurança, fé é certeza. Uhum. E olhe, por mais que seja a incerteza, é uma fé negativa. Você começa a pensar, e se eu não me empregar? E se eu não me inserir no mercado de trabalho? Como é que eu vou estar daqui a um ano? E se eu estiver desempregado? Meu Deus, e se, sei lá, minha família começar a perguntar como é que está? Isso é uma insegurança. E um detalhe importante, 90% das situações que estamos ansiosos, elas não acontecem. Olha só, é só uma chuva de emoções que 90% delas não vão acontecer. Sofrimento antecipado. É sofrimento antecipado. Então, o que é que eu falo? Viva cada momento. Eu sei que é quase impossível. Aqui eu estou trazendo algo de teoria, correto? Sim. Na prática é difícil. Mas, se vocês puderem aplicar isso na vida de vocês. E vivam cada momento. Você é estudante. Viva intensamente a vida de estudante. Você vai se formar, viva intensamente aquele momento. Mas com a tranquilidade de que você fez um trabalho bacana, você plantou as sementes certas lá no passado. E é nesse turbilhão de emoções que a gente pergunta, né? Vem a grande pergunta. Formei, e agora? Né? Porque formar não é só você pegar o diploma e pronto, agora eu sou fisioterapeuta. É uma nova fase da sua vida, com escolhas, com responsabilidades. E claro, com oportunidades também. Perfeito. Mas que eu acho que esse papo aqui ele é importantíssimo para quem já passou por isso, para quem está passando e para quem ainda vai passar. A gente tem aqui quem já passou, quem está passando e quem vai passar. Você consegue conectar os 3 eixos que a gente vai, os caminhos que a gente vai pegar durante a nossa profissão. Importantíssimo. Perfeito, perfeito. Essa ansiedade é natural, né? Mas não sofram por isso, tá bom? Eu sei que eu fiquei 4 meses quando eu formei, sem trabalhar. Aquela ansiedade, né? A sociedade cobra muito ao homem também, né? E aí, já tá trabalhando, né? A mulher também, muito cobrada. E aí, formou, já tá trabalhando. Oh, isso machuca nas festas de família. Gera aquela angústia. Não, tô me movimentando, tô começando, né? Você sempre procura uma fala mais branda, mas por dentro você está se corroendo, né? Mas qual é a dica? Você tem que se movimentar. Formou, ou passa a estar em uma nova fase. Você passou dessa transição, agora você é fisioterapeuta. O que é que tem que ser feito a partir do momento que você forma? Aí, formei e agora? Primeiro você tem que pensar numa especialização. Primeira coisa que você tem que pensar. As bases já foram plantadas, ok? Eu pressuponho que quem está assistindo esse podcast são excelentes alunos que plantaram as sementes certas dentro da faculdade, formou, seguiu o fluxo, pós-graduação ou residência. Só que eu trago aqui um porém, né? Você tem que definir o que você quer, tá bom? Se você quer uma pós-graduação, se você quer a residência, você pode fazer os dois. Mas a residência você depende de ser aprovado. A pós-graduação você consegue entrar, né, e se pós-graduar. Para se inserir no mercado de trabalho hoje, no mínimo, você precisa estar dentro de uma pós-graduação. Então, não adianta você querer se inserir no mercado de trabalho na especialidade que você deseja sem estar, pelo menos, em uma pós-graduação. O mercado não vai absorver. Sim. Então, você precisa se posicionar. O posicionamento é isso. Eu quero isso. Pronto. Então, eu quero ser um fisioterapeuta de UTI, se posicione como tal. Você tem que ser coerente. Então, se posicionou, escolhe a pós-graduação, a especialização, ou faz a residência, mas entendendo os riscos da residência, que você pode passar ou não, e seguir em frente. Então, esse movimento de fazer o que tem que ser feito, ele te dá a tranquilidade. O momento do recém-formado, de fato, você não vai se inserir muitas vezes rápido no mercado de trabalho. Não é rápido, muitas vezes. A Gabriela foi privilegiada. Eu me inseri com 4 meses. Mas tem gente que é com 6 meses, 8, 1 ano.
Mas o importante é não parar de se movimentar, não parar de fazer o que você já fazia na faculdade. Não desistir também. Não desistir, rede de contato, se movimentar, se especializar, se posicionar. Né? E aí, Gabriela, ainda sobre esse momento, né, que é um momento de transição, um momento de ansiedade. E aí eu quero que você traga o seguinte: qual foi a expectativa que você tinha nesse mercado de trabalho e qual foi a realidade que você encontrou? A gente às vezes forma, né? Quando bota aquele jaleco, né? O status, o ego sobe, né? Bota um estetoscópio no pescoço, então, poxa, sobe, e você às vezes está no estágio, se acha lindo, né? A professora chegando de jaleco, chegando do plantão. Tinha gente, eu lembro que na época de estudante, tinha colegas que amavam quando o professor dizia assim, poxa, eu vou dar SN hoje, ó. Vou dar o plantão noturno. Às vezes a gente cria umas expectativas sobre a profissão, sobre o mercado de trabalho, mas quando a gente se depara com a realidade, é um pouco diferente, né? E aí eu queria saber de você, Gabriela, expectativa e realidade. Fala pra gente. Não tem como eu disse, né? Como eu sou recém-formada, não tem como eu focar muito agora na questão do pós-formada. Ainda a graduação me marca muito, né? Eu tenho pouco tempo fora da graduação. E antes mesmo de te conhecer pessoalmente, de nos aproximarmos, eu fiz um comentário no seu vídeo, você respondeu uma caixinha falando assim, 1 ano de formada, não consigo emprego, o que fazer? E aí você responde que a gente está sendo visto dentro da faculdade, no primeiro dia de aula. E eu falei que quando eu entendi isso virou uma chave na minha vida. E isso reflete hoje no meu pós-formado. Então, no final ali, nos últimos momentos da minha graduação, eu corri atrás de criar essas conexões positivas que refletem hoje, né, no meu pós-formado. Então, a minha expectativa, ela é muito parecida com a minha realidade no sentido de conquistas não financeiras. Sim. Porque as financeiras a gente realmente se frustra no início. Não tem jeito. Eu já me preparei para isso, de que eu não vou enriquecer agora e não vou fazer dinheiro agora. Eu vou me posicionar no mercado de trabalho. Perfeito. Isso ficou muito claro na minha cabeça. Perfeito. Então, reflete muito em mim tudo que eu plantei durante a minha graduação. Isso tem, né, um network que a gente conversa sobre você ser vista por outras pessoas e ter essa oportunidade. Como eu tinha alguns planos de carreira já pré-estabelecidos, eu não fiquei perdida. Eu já sabia o caminho que eu queria pegar, trilhar, e isso me deixou muito, muito segura, sabe, no mercado de trabalho. E a gente fala sobre essa questão da realidade, né, o que é que eu encontrei hoje no mercado de trabalho. Como eu disse, um reflexo do que eu plantei. Né? Eu tava muito ansiosa, 1 mês formada, achava que eu era incapaz, 1 mês. Falei, não, eu não consegui nada. A minha mãe falando, e aí? Todo mundo falando, e aí? Formou, vai fazer o quê? Então, eu fiquei 1 mês assim, até que o telefone tocou pra mim. E aí eu atendi, era um professor, um amigo, um grande amigo, e falou assim, olha, eu te indiquei pra uma entrevista de emprego no hospital, você vai fazer lá e ver o que é interessante para você também. E melhor, como eu saio preparada da faculdade, assim, não preparada para pegar um plantão, nada disso, mas eu digo de saber muito bem o que eu quero para mim, sim, eu tive ainda a possibilidade de escolher se eu realmente queria isso. Olha, imagine, uma recém-formada tá escolhendo ainda, mas eu sabia muito bem o que eu queria, sim, sabe? Então, eu recebo essa ligação, faço entrevista, olha eu dando plantão, com menos de 1 mês de formado. 2 semanas depois, outra ligação de outra pessoa vai atender um paciente, vai reabilitar um paciente cardiovascular. Olha, eu saindo do plantão, ainda atender um paciente, perfeito, sabe? E aí, minha mãe fala, nossa, minha filha, que bom, com menos de 2 meses você já tá empregada. Aí eu falei, meu Deus, realmente não tem quase nem 1 mês na época, né? 1 mês e alguns dias que eu tô formada e eu já estou no mercado de trabalho. Perfeito. Olha como 1 mês ficou curto. Porque quando eu tava ansiosa, 1 mês que era longo. Eu tô 1 mês parada, 1 mês sem fazer nada. Fazendo meus planejamentos, né? Minha pós, estudando para residência. Vai chegar um momento que você vai querer 1 mês de férias. Então, e aí eu já tô no mercado de trabalho. Sabe? E isso me deixa muito feliz, né? Muito, muito realizada. Agora, mais que isso, é importante falar que eu disse aqui, né? Um professor que me ligou, que hoje é um grande amigo, né? Um amigo pessoal. É redundante, mas nesse sentido. Só que quando ele me indicou, ele falou comigo, olha, Gabizinha,
eu não tô te indicando porque você é minha amiga, eu gosto muito de você, não. Eu tô te indicando porque você tem méritos aqui, conhecimento e capacidade. Eu acredito em você. Quando ele falou isso foi muito importante. Porque é muito melhor do que ser reconhecida por ser amiga de alguém. Perfeito. É ser reconhecida por ser o profissional que você Perfeito. tentou ser, que você Eu vou se abrir só formou. um parêntese aí, desculpa te interromper, mas exatamente isso. As pessoas, por mais amigas que sejam, você não vai indicar o amigo porque ele é seu amigo. Você não vai. Sabe por quê? Ele está indicando você para participar do processo seletivo. Ele não está te indicando para você entrar. Ele está indicando para você participar do processo seletivo, mas você entrou. Bacana. Ele é corresponsável por você. Se você faz alguma coisa de errado, tem algum comportamento inadequado, ele é corresponsável. Então ninguém quer colocar o seu nome em jogo no mercado de trabalho por ter indicado mal alguém. Se ele te indica uma pessoa errada, aquele chefe, aquele empregador nunca mais vai ligar para ele para pedir nenhuma indicação. E isso vai ser passado, né, vai circular essa informação por toda a fisioterapia. Então, quando se indica alguém para participar de um processo seletivo, é algo muito sério. Não é só indicar por indicar. É, de fato, porque a pessoa tem confiança tanto nas qualidades pessoais quanto nas qualidades técnicas. Exatamente, Pablo. O que você coloca também é o seguinte, a pessoa tá gastando a ficha dela ali, né? Eu gastando a ficha. Então, se você... A gente tem amigos hoje que são maneiros, são ótimos, legais, mas você não tem perfil para certas atividades. Então, nem só porque eu amo muito aquele amigo, eu vou indicar para uma atividade que pode ser bom para ele, mas eu sei que ele não se encaixa, que ele não tem perfil para aquilo. Enquanto amiga, se isso for algo que prejudique muito ele, eu posso, enquanto amiga, sinalizar, falar, olha, veja bem por esse lado, até para conseguir, né, se posicionar no mercado de trabalho. Mas se for uma característica muito forte da pessoa, que para outra área ela tenha perfil, mas para essa área ela não tenha, aí realmente só são as oportunidades surgindo e a gente vai direcionando da melhor forma. Perfeito. Um detalhe importante que você trouxe, alinhar a expectativa com a realidade. Alinhar. Muitas vezes a gente tem uma visão deturpada do mercado de trabalho, ou tem uma expectativa elevadíssima, ou tem uma expectativa muito baixa. Gabriela trouxe uma realidade, né? Estou inserida no mercado de trabalho, mas ainda ganho pouco. Ainda não estou financeiramente satisfeita. E isso é bacana, isso é nobre, porque você pensa em almejar locais maiores, né, oportunidades maiores, crescer financeiramente, é o que todo mundo quer, que é dinheiro no bolso, né? Amor, sim, a fisioterapia, mas dinheiro no bolso é importantíssimo, né? E essa visão de entender que a realidade e a expectativa precisam estar alinhadas, isso diminui muito a ansiedade, né? E evita frustrações. Porque o ruim é, você passou a faculdade, se dedicou, entrou no mercado de trabalho com uma expectativa e chega lá e se frustra. Isso é bem ruim também. Eu queria saber de vocês agora, se vocês têm dúvidas, né? Eu hoje tenho 13 anos de formado, formei em 2012, trabalhei muito em UTI, trabalhei muito em hospital, dei muito plantão. Uma das coisas de expectativa e realidade, você que quer hospital, esqueça final de semana, esqueça feriado, Réveillon, esqueça, Natal, esqueça. Se você quer ser um profissional, de fato, mergulhado nesse ambiente hospitalar, de fato você vai ter que ter essa consciência, vai ter que abdicar de algumas coisas. E eu passei 13 anos nisso, né? Nessa vida, e graças a Deus por isso, foi muito bacana, os maiores aprendizados na minha profissão. Fiz uma rede de contatos enorme dentro do hospital, né, tanto de profissionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, médicos. Todo mundo hoje, de fato, faz parte da minha rede de contatos. Eu, de alguma forma, tento manter esse vínculo. E eu estou 13 anos na frente de vocês de tempo de profissão, né? Eu estou há mais tempo. Então, passei por algumas coisas que vocês vão passar ainda. E aí, queria saber da Olga. Olga, me traga aí uma dúvida que você tem, uma pergunta que você tem, para que a gente possa esclarecer para o nosso ouvinte. Eu acho que o que fica mais martelando na minha cabeça é qual foi a sua primeira estratégia
Não sei se nesses 4 primeiros meses, né, que você passou desempregado, qual foi a sua estratégia para conseguir o seu primeiro trabalho, o seu primeiro emprego? Não parar. É não Sim. parar, né? Sim. Formei. O interessante é que O quê, exatamente? Assim. durante a faculdade, eu não tinha essa intencionalidade. Hoje eu falo de ser intencional dentro da faculdade, no posicionamento como estudante, mas na minha época eu não fui intencional, foi algo instintivo. Eu não tinha essa informação, não existia podcasts na época, não existia o YouTube com essa quantidade de conteúdo. Até a internet era ruim, até para conseguir artigo tinha que pegar na biblioteca. Então, a construção da época da minha faculdade, que foi de 2007 a 2012, eu não tinha tanto acesso à informação. Então foi algo instintivo. Eu sabia dos meus defeitos, das minhas limitações e buscava melhorar. Nada tão intencional. Só que isso acabou gerando conexões de forma natural, nada intencional. Desenvolvi habilidades, né, e formei. Eu sabia que eu precisava fazer uma pós-graduação. Então, qual foi o passo após formar? Entrar numa pós-graduação. Entrei na pós-graduação desempregado. Sem dinheiro para pagar a pós-graduação. Atrasando as parcelas. Olha aí, se alguém se identifica, eu atrasei parcelas da pós-graduação. E comecei, né? Comecei. E de repente, quando eu estava no 4º mês de pós-graduação, tive a primeira oportunidade. Né? Que foi imediato, né? Que foi 4 meses mais ou menos. 4 meses de pós-graduação, eu formei já entrando na pós-graduação. 4 meses depois, eu tive a primeira oportunidade de emprego. A primeira oportunidade foi um hospital aqui em Salvador, um grande hospital aqui em Salvador, e tive outras, antes disso eu tive outras oportunidades, que a gente chama de bico, né? Oportunidades mais aleatórias, nada muito fixo, que de alguma forma acalmava, mas também deixava ansioso quanto ao mercado. Então, respondendo a sua pergunta, o que é que eu fiz? Sim, pós. Me movimentei, entrei numa pós-graduação e continuei mantendo o mesmo padrão de comportamento que eu tinha na faculdade. Então eu mantive conexão com todas as pessoas que eu tinha como referência, com colegas, né, e continuei me movimentando. Nesses 4 meses dei muita aula gratuita, fui preceptor de estágio gratuito, voluntário, nesses 4 meses, me movimentava, esse era o movimento. E engraçado, tudo isso que eu fiz de graça, que as pessoas me julgavam na época, trabalhando de graça, puxa saco, e não era isso. Eu só queria melhorar como profissional e queria estar em movimento. Eu fui preceptor voluntário, futuramente fui preceptor de estágio, formalizado, né? Ganhando para isso. Dei aula como monitor, que isso é uma oportunidade fantástica. Se você tem monitoria na sua faculdade, faça monitoria. Você vai desenvolver uma habilidade que você não sabe que tem. Sim. E hoje sou professor. Olha só. Então, tudo que era semente frutificou depois. Tudo que parece ser exploração, trabalho, não é oportunidade. Então, Olga, pós-graduação e manter o movimento dentro da fisioterapia. Sim. Doutora Gabriela, me conte aí, qual dúvida você tem? Traga para o público. Você comentou que ficou, né, longos anos em UTI, abdicando de muita coisa, né, na sua vida, feriados, momentos em família. São coisas que hoje muita gente não se vê fazendo. Sim. Por isso que a gente coloca prazos, né? Eu tenho um prazo de hospitalar muito bem definido ali. Pode Perfeito. fugir um ano a mais, um ano a menos, mas assim, eu tenho um tempo que eu quero ter qualidade de vida dentro da minha profissão. E não perpassa pelo hospital. Certo. Até para ser professora futuramente, eu preciso ter experiência hospitalar. Então, por isso que eu tô cultivando isso, né? Tô plantando isso. Agora, quando foi que teve o start empreender, assim, dentro de você? Vamos lá. Primeiro, vamos deixar bem claro que a profissão da fisioterapia, eu penso que ela tenho certeza que ela é uma mata virgem para empreendedorismo. É uma mata virgem. Por quê? Poucas faculdades hoje incentivam o empreendedorismo ou têm
alguma matéria de carreira, de empreendedorismo, gestão, pouco se tem, pode até ter. Mas às vezes é uma matéria, não é um incentivo real. E ao longo da carreira, né, eu tive a oportunidade de fazer a gestão de uma empresa de atendimento domiciliar. Fui convidado para ser gestor de um grupo de pacientes cardiorrespiratórios. E aí comecei. E aí, nesse momento, eu tive o primeiro contato com o empreendedorismo. Eu disse, cara, isso aqui é legal, né? Eu posso atender os pacientes. Eu comecei a entender que eu trabalhava em hospital, atendia pacientes domiciliares e fazia a gestão. Então eu comecei a entender que o empreender não é só necessariamente você abrir uma empresa, né? Você criar oportunidades de onde você está. E aí eu entendi que, por exemplo, dentro do hospital, de forma ética, os pacientes eles poderiam ser captados para o atendimento domiciliar. Isso você deve respeitar as normas éticas de compliance do seu hospital, tá? E muitas vezes os pacientes procuravam para fazer o atendimento domiciliar. Então, ou seja, eu trabalhava no hospital, fazia a gestão, atendia pacientes e uma das fontes de captação desses clientes era do próprio hospital. E isso eu comecei a entender que financeiramente era interessante, me dava uma certa qualidade de vida, de liberdade de tempo. Lógico, eu trabalho bastante no atendimento domiciliar, mas ela te dá a oportunidade de, por exemplo, hoje eu ir levar meu filho na escola, que tenho mais liberdade, não fico preso em um local. Flexibilidade. Tenho flexibilidade. Então, esse foi o primeiro contato. E a partir disso, eu abri minha empresa, abri 2 empresas, fali uma empresa, né? Não tive sucesso em uma empresa de vendas de equipamentos. E isso é aprendizado da vida, não tenho vergonha nenhuma de falar disso. Mas é aprendizado porque a gente passa isso para outras pessoas, né? Então, as fraquezas e as vitórias a gente precisa contar. Então, o contato com o empreendedorismo foi isso. E a fisioterapia ela é uma mata-virgem para empreendedorismo, mas mais do que isso, você pode ser o que você quiser dentro da profissão. Vocês têm noção disso? Exatamente. Não sei se vocês já tiveram a noção de que a fisioterapia, dentro da fisioterapia, você pode ser o que você quiser. Amplo, né? É amplo demais. Amplo. O que acontece muitas vezes é que todo mundo quer o mesmo pedaço de carne. Verdade. Tem um mundo a ser explorado, mas todo mundo às vezes está brigando pelo mesmo pedaço de carne. É o famoso oceano azul que as pessoas às vezes não veem. Então, às vezes a gente quer só atender paciente e não desenvolve outras habilidades para que abra espaço para outras oportunidades. Às vezes tem uma faculdade que quer te chamar para dar aula, mas você não fala bem. Você não está preparado para isso. Às vezes alguém quer te chamar para fazer a gestão de algo, mas você não entende nada de gestão. Você não buscou nenhum conhecimento, você não se preparou para isso. Então, a fisioterapia é ampla. Você pode ser palestrante, pode dar aula em curso, pode dar aula em pós-graduação, pode dar aula em faculdade. Você pode ter clínica, você pode atender em clínica, você pode atender em hospital, você pode ser coordenador, é muita coisa que você pode ser. Sim. Pode ser pesquisador, né? Sim. Então, quem gosta de pesquisa, então, seja o que você quiser dentro da profissão, mas seja coerente. Se você quer ser pesquisador, seja coerente. Lá na faculdade, construa todas as bases voltadas para que você seja um pesquisador. Pablo, mas quando eu formo, Pablo, eu preciso de dinheiro. E às vezes vai surgir oportunidades que não são bem aquelas que eu quero. Vai surgir. Aí você avalia se você abraça ou não essa oportunidade. Lembre que você tem que entrar. Você tem que equilibrar. Se você aceita por uma questão de necessidade financeira, mas você tem que também pesar a questão de capacidade para assumir aquele cargo. Claro. Sim. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu entrei no hospital, já estava trabalhando no hospital, mas eu tinha um sonho de entrar na docência, de ser um preceptor de estágio. Tinha um hospital que eu trabalhava em que permitia ser preceptor de estágio no dia do plantão. Então era fantástico, era um benefício que o hospital concedia. E aí, depois disso foi perdido, mas eu tinha essa vontade. E busquei a oportunidade que surgiu, né, que por sinal era da faculdade que eu formei,
E aí a oportunidade que surgiu foi para ser preceptor de ortopedia. Tá. E aí, né, eu recebi a ligação, é para ser preceptor de ortopedia, não é da sua área de cardiorrespiratória. Eu parei, posso te responder amanhã? Porque eu precisava pensar, ver se de fato valia a pena eu me expor àquele cargo. E fazendo uma retrospectiva da minha vida, eu percebi que eu tinha um pé dentro da ortopedia hospitalar. Porque hoje, dentro dos hospitais, você não escolhe o que você atende. Exato. Você atende todo o perfil de paciente. Paciente oncológico, idoso, às vezes criança, Neuro, né? Neuro e paciente ortopédico também. E geralmente os pacientes ortopédicos hospitalares são as mesmas alterações, fratura, artroplastia de quadril, artroplastia de joelho. E nesse hospital onde seria o estágio, eu já atendia os pacientes ortopédicos. A gente tinha profissionais que eram especialistas em ortopedia, mas a gente já atendia esses pacientes. E além disso, na minha formação, eu trabalhei no maior hospital fui estagiário do maior hospital de trauma daqui da Bahia, que foi o Hospital Geral do Estado. Trabalhei em um hospital grande aqui, fui estagiário de um curso de extensão de um grande hospital aqui em Salvador, e a gente dava plantão na enfermaria de ortopedia. Sim. E assim foi. Então cara, eu tenho segurança de atender esses pacientes e eu vou conseguir passar informação de qualidade, segurança para que os alunos atendam bem esses pacientes. E assumi. 4 meses depois, o professor de ortopedia, de cardiorrespiratória saiu. O que aconteceu? Te chamaram. Eu passei para cardiorrespiratória e outra pessoa assumiu ortopedia. Ou seja, abrace as oportunidades. Você tem que saber o que você quer, né? Às vezes você se aproxima, a proximidade com o alvo final, com aquele objetivo perfeito que você quer, às vezes o caminho não é tão reto como você pensa. Às vezes ele faz umas curvas até chegar lá. Então você tem que estar atento a isso, tá bom? Abrace as oportunidades, pese a sua capacidade técnica de entregar bons resultados. Bons resultados. Existe a questão financeira também, mas não entre em desespero, tá bom? Porque o desespero é muito ruim, faz você tomar decisões precipitadas, ok? Considerações finais, doutora Gabriela? Então, no geral, né, com a experiência de uma recém-formada para uma que está, né, perto de se formar, Olga, eu acho que dá o melhor de si, sabe? Perfeito. Dá tudo que você tem de bom, moldar o que pode ser moldado dentro, né, do seu profissional ali, para ter uma boa carreira, né, uma carreira sólida futuramente e saber muito bem o que quer. Né? Você tem que, como você disse, tem que estar alinhado, você tem que saber o que você quer, porque aí você vai atrás. Se você não sabe o que você quer, você vai ficar perdido. Sim. Não vai saber para onde atirar. Então, você foca, bota a primeira, a segunda, a terceira opção, até a quarta, e aí você atira nessas opções. Perfeito. Alguma desses alvos aí você vai acertar, então. Deixa o seu Instagram. @gabi.reab. Gabi sem I. Gabi.reab. G-A-B.reab. Exato. Pronto. Procura ela no Instagram. Segue, que tem conteúdo de qualidade e atende pacientes domiciliares. Se você tem algum parente ou sabe de alguém que precisa de reabilitação cardiovascular, indica aí a doutora Gabriela, que com certeza vai ser bem cuidado. Muito obrigada. Doutora Olga, considerações finais? Então, eu sinto que acalmou um pouco essa angústia, né, que eu sentia e tá começando a sair. Porque é isso, eu ficava muito preocupada com esses meses após a graduação, né? De ficar parada, ficar ociosa, sem saber o que fazer. Porque é isso, como o Gabi também fala, que meus planos também são a longo prazo, né? Eu também penso no mestrado, penso na residência, penso no pós, que é isso, você demanda tempo e dedicação. E nesses meses eu vou estar parada, entende? Perfeito. Aí, mas é isso, como ela falou, né? Fazer planos, Perfeito. primeiro, segundo, terceiro, estratégia, e
as rotas, né? Que pode ter um pouco de desvio, mas o meu Perfeito. destino final, eu sei que eu vou chegar lá. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu perfeito. Cada um tem seu tempo. A comparação, ela é inevitável, mas não se cobre. Cada um tem seu tempo, né? E essas 3 rotas, exatamente. E essas 3 rotas que a Gabriela falou, você trouxe também, mas as 3 rotas não são 3 rotas com objetivos diferentes, não. É para chegar no mesmo ponto final. Exatamente. Então, eu utilizei essa estratégia, não deu certo, eu utilizo outra para chegar no mesmo local. Então, ter isso te deixa mais tranquila sobre as ações e você não é pego de surpresa. Né? Então, hoje estamos finalizando mais um podcast Fisioterapia e Carreira. Trouxemos 2 convidadas maravilhosas, foi um bate-papo maravilhoso. Falamos sobre inseguranças, falamos sobre medos, falamos também sobre as experiências vividas por uma estudante e por uma profissional recém-formada em fisioterapia. Também trouxe a minha experiência de 13 anos de formado e espero que tenha ajudado você aí que está do outro lado. Não esquecendo dos nossos patrocinadores, temos a Núcleo Fisioterapia e Saúde, que é uma empresa de atendimento domiciliar especializado. Então, levamos a clínica, todo o aparato para a sua casa. Então, não precisa comprar nada, a gente vai levar todo o aparato, profissionais especializados vão te atender, vão te reabilitar. Quem não anda, vai andar. Quem está respirando mal, vai respirar bem. Lógico que tudo dependendo de uma excelente avaliação. E, além disso, tem algo novo na Núcleo Fisioterapia e Saúde. É a primeira clínica de exames funcionais do Brasil. Primeira clínica de exames funcionais. Exames e testes fisioterapêuticos. Então, você que é profissional, está começando a atender no ambiente domiciliar e não tem aqueles equipamentos de avaliação, não tem espirometria, você não tem uma avaliação digital da força muscular inspiratória, você não tem um peak flow, não tem aparelhos que vão te dar informações suficientes para um diagnóstico preciso. Entre em contato com a gente, Núcleo Fisioterapia e Saúde, que a gente vai até a casa do paciente, avalia, te entrega o relatório e você segue com o tratamento com toda aquela riqueza de detalhes. Então, fique atento aí que essa oportunidade é nova. Mais um patrocinador, que é a pós-graduação Farese. A pós-graduação Farese, que tem vários cursos, mas eu hoje faço parte da pós-graduação de fisioterapia hospitalar, com ênfase em terapia intensiva, eu faço parte da coordenação e nosso planejamento todo é voltado para a capacitação técnica e não esquecendo disso daqui, de capacitar os alunos para a carreira, o que eles vão enfrentar no mercado de trabalho. Então existe também um trabalho de direcionamento de carreira, esse é o nosso grande diferencial. Temos uma grade de professores maravilhosa, temos aí professores referências no país, temos aí, vocês podem dar uma olhada, são professores que foram meus professores, né, e já ensinaram muita gente e com certeza vão agregar na sua vida, na sua carreira. E para finalizar, eu quero deixar só um vídeo de um aluno que é da nossa pós-graduação e ele trouxe essas inseguranças ao entrar na pós-graduação, aquela sua pergunta, o que é que a gente faz? Entrou na pós-graduação inseguro do que seria, mas logo, logo ele conseguiu se inserir no mercado de trabalho. Vamos ouvir. Eu iniciei a pós-graduação. Eu me lembro que naquele momento eu tive muitas incertezas, muitos questionamentos, mas graças a Deus e as pessoas que me auxiliam, que estão ao meu redor, eu decidi tomar essa decisão e dei esse pontapé tão importante. E graças a esse pontapé, essa decisão que eu levei em frente, eu tive acesso a lugares, pessoas e ao conhecimento que eu não tinha antes e que eu não teria se eu não tivesse tomado essa decisão. Eu recebi oportunidades e um dos pontos mais importantes é que esses professores, eles não estão preocupados somente no desenvolvimento da sua habilidade técnica como um profissional, mas também habilidades que normalmente deixamos de lado, mas que são igualmente essenciais, como as habilidades sociais. E hoje eu estou inserido no mercado de trabalho. Eu acho que a pós-graduação da Farese, ela vai ser totalmente relevante para você e fazer a diferença na tua vida, como fez para mim. Então, perfeito. As inseguranças, elas são vencidas com o movimento. Você se movimenta, tem acesso a lugares, pessoas,
e vai conseguir alcançar o seu objetivo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao meu Senhor Jesus. Vamos para cima, minha turma!